Olá, gente, tudo bem? Dando continuidade à apresentação do capítulo 21, reações de substituição eletrofílica em aromáticos. Aqui apresento em nome do grupo Ana Paula, Lenice, William e eu, José Antônio. Trago hoje aqui para vocês a química de Friedel-Crafts. E essa química de Friedel-Crafts se resume em duas reações que traz suas vantagens e desvantagens. Vejamos primeiro o conceito de uma reação de alquilação. O que é isso? É alquilar o anel benzênico. A partir de quê? Substituição de átomos de hidrogênio, tá? Por radical ou grupo alquila, a partir de aletos orgânicos, tudo bem? Então, eu vou ter o benzeno reagindo com aletos de alquila. E a substituição acontece exatamente do hidrogênio pelo grupo alquil, com o objetivo de formar o quê? Alquil-benzeno. Tudo bem? Isso que é uma alquilação. Para isso, apresento aqui a vocês algumas limitações dessa alquilação de Friedel-Crafts. Primeiro, formação de carbocátions. Toda vez que formar carbocátion, devemos preocupar com os rearranjos. Por quê? Procuramos a espécie mais estável possível. Carbono terciário, carbono secundário, carbono primário, grupo metila, né? Tem o grupo também alílico, que é muito mais estável do que o carbono secundário, por ressonância, e os outros por hiperconjugação, né, que doam densidade eletrônica, para ter uma reação mais, digamos assim, com um produto de rendimento maior. Tudo bem? Segundo, são as polialquilações, que ocorrem frequentemente, ou as reações de substituições múltiplas. Uma vez que o produto é formado, eu tenho o alquil-benzeno. E esse alquil-benzeno, ele continua tendo reação, realizando reação no meio. E isso é muito preocupante, porque tem que ser analisado a questão do grupo que dirige o benzeno para que outros sejam adicionados, né? Outros eletrófilos sejam adicionados. Porque o alquil, né, os grupos alquilas, eles são o quê? Ativantes, doadores de densidade eletrônica. Aí faz com que as posições orto e para sejam suscetíveis para serem atacadas, né? Serem substituídas, melhor dizendo, pelo eletrófilo. Tá? Vou apresentar isso para vocês em mecanismo. E o outro ponto importante são os grupos que são desativadores, retiradores, eletroatratores de densidade eletrônica. Desativam as posições exatamente orto e para, porque o grupo ele já passa a ter uma dirigência diferente nas posições meta, porque os eletrófilos eles gostam de elétrons, né? Os eletrófilos, eles gostam de elétrons. Então, precisamos levá-los a um centro do anel benzênico, onde tem esses elétrons, para poder ter uma atração e uma substituição mais favorável. Vejamos aqui o mecanismo de alquilação de Friedel-Crafts. Olha só, eu tenho 2-cloro-propano, ou sec-butila, tá? Que vai reagir aqui com o ácido de Lewis. Lembrando que ácido ele recebe, né, ele é aceptor de par eletrônico, e a base ela doa um par de elétrons. Então, eu tenho ali o aleto de alquila como uma base de Lewis, tá, pessoal? E o ácido de Lewis. O que é que vai acontecer? Doa-se um par de elétrons para o alumínio, formando esse complexo. E o cloro, por ser mais eletronegativo, ele atrai esse par de elétrons da ligação carbono-cloro, fazendo com que forme-se o carbocátion, conforme está aqui, secundário mais estável, e a formação de um tetracloreto de aluminato. Tudo bem? Dando continuidade, o benzeno ele funciona como nucleófilo, que vai, esse par de elétron π, né, esses elétrons π da ligação, vai atacar o carbocátion. Então, nosso carbocátion aqui ele é uma espécie eletrofílica. E o nucleófilo é o nosso próprio benzeno, com o par de elétrons da ligação π. E aí, o que é que acontece? A entrada desse carbocátion, tá? Nesse carbono aqui, que está insaturado, pode ser esse hidrogênio, tá, pessoal? Ou outro, que pode também estar sendo substituído. Aí ele entra, né, nesta posição aqui.
Deixando o carbono, porque ele perdeu uma ligação, né, o par de elétrons, ele fica deficiente. Gera esse complexo que a gente chama de sigma ou íons arênio. E aí, por uma questão de deslocalização do par de elétron, vai se neutralizando, vai estabilizando, né, o carbono sp3. E aí vocês veem aqui as formas de ressonância. Por fim, esse hidrogênio ele é desprotonado, né? Por quem? Pelo par de elétron da ligação cloro-alumínio. E formam os subprodutos inorgânicos, vamos dizer assim, ácido clorídrico e o tricloreto de alumínio, que regenera o nosso catalisador. E com isso, a aromaticidade ela é restaurada do benzeno, formando o sec-butil-benzeno, que é um composto estável, né? Só que é preocupante porque esse composto aqui ele pode continuar tendo suas múltiplas substituições. E como ele é um ativador, as posições orto e para fica suscetível a esta substituição, né? E aí, com isso, a gente tem que analisar o impedimento estérico também. São grupos volumosos. O Kleiden coloca aqui, de um modo geral, né, o mecanismo. Eu tenho um N cloreto aqui, né? Um N de alquila, N cloreto de propila, está reagindo com o benzeno na presença de catalisador. E forma esses produtos, conforme vocês já viram no mecanismo. Aqui eu tenho a formação de um carbocátion secundário, e as múltiplas substituições, uma vez que os grupos alquilas são doadores de elétrons. Aqui você pode acompanhar comigo que o par de elétrons aqui do cloro, eles têm 3 pares livres, um par, né, ele doa ao alumínio formando esse complexo. E aí, o nosso nucleófilo, que é o benzeno, ataca esse carbono e desprende essa ligação, por ele ser mais eletronegativo, gerando o carbocátion primário. E aí entra em complexo sigma as formas de ressonância e restabelece a aromaticidade. E aqui eu tenho o quê? O N-propil-benzeno. Lembrando que aqui eu tenho carbocátion primário, né, gente? Então ele é menos estável. Esse produto quase não vai ser interessante ser formado. E aí, para que tenha um produto majoritário, olha só, acontece um rearranjo, tá? Do hidrogênio carbono vizinho ao carbocátion primário, tá? Que é CH2+. E aí, o que é que acontece? O hidrogênio do carbono vizinho migra para esse carbocátion, restabelece a tetravalência do carbono, e aqui gera um carbono secundário, conforme vocês estão vendo, sítio de ataque do nucleófilo, né? E com isso, o isopropilbenzeno vai sendo formado e restaurando a sua aromaticidade. Tudo bem? E qual é a solução para que esses problemas eles sejam evitados? Vem a acilação, que é uma segunda reação de Friedel-Crafts. E toda acilação forma-se uma cetona, porque eu vou ter agora cloreto de ácido, tá? Nesse caso aqui eu tenho cloreto de propanoíla, ou cloreto de ácido, como queiram falar. Vai reagir com o ácido de Lewis. Só que o problema aqui já começa a desaparecer em relação à alquilação, porque vai formar um íon acílio. Por ressonância, ele é muito estável, correto? E aí esse par solitário do oxigênio desloca para cá, formando uma tripla ligação. O oxigênio fica deficiente, né? Fica com carga positiva. E o carbono aqui, ele fica, né, tetravalente, normal, né? A sua valência aqui normal. Aí com isso gera uma cetona. E o hidrogênio é capturado, né, por uma base e restabelece a aromaticidade, tá? Aqui você vai analisar que vai ter as formas também de ressonância, conforme na alquilação, muito semelhante. E qual é o produto? Cetona. E aí, dessa forma aqui, você consegue driblar a alquilação de Friedel-Crafts. Por quê? O grupo carbonílico, ele é desativador, gente. Ele puxa, ele atrai a densidade eletrônica do benzeno, deixando exatamente as posições orto e para deficiente. Deficiente. Por isso que ele é um grupo meta, que eu já digo aqui para vocês, dirigente. Tá? É muita instabilidade de você ter um grupo que é meta dirigente, fazendo com que entre substituintes nas posições orto e para, porque você vai ter
cargas elétricas de mesmo sinal. Com isso, causa uma repulsão, uma instabilidade nesses carbonos vizinhos com carga parcial positiva. Tudo bem? E aí, o que é que acontece? O mecanismo aqui, conforme vocês já viram em fala aqui no slide anterior, muito semelhante à alquilação, produto final, cetona. E para formar o N-propilbenzeno, por meio da acilação, é feita uma redução, né? Aplica muito aqui a reação de Clemmensen, tá, gente? Onde ele utiliza uma amálgama de mercúrio com zinco em ácido clorídrico diluído. Porque o objetivo agora é reduzir o grupo aqui cetona em alquil. O que é um problema, como está colocado aqui na alquilação de Friedel-Crafts. E a reação, eu posso dizer que ela é limpa e para não dar continuidade em outros produtos a serem formados, o contrário de alquilação. Tudo bem? E aí, tanto faz com cloreto de ácidos, acilação, como também com anidridos. Tá? Quando se faz com anidrido, você tem o íon também intermediário estável, que é o íon acílio, e a formação de ácido carboxílico. Analisa bem o mecanismo, tá? Agora vamos mostrar para vocês a redução do grupo cetona, utilizando aqui a reação de Clemmensen. Vejam, antes de fazer a redução, eu apresento aqui, junto com o Kleiden, um ácido butanodioico que sofreu uma eliminação de água e formou esse anidrido succínico, né? Que vai reagir com benzeno em uma quantidade de ácido de Lewis em maior quantidade, porque o produto final, que é cetona, ele pode complexar. E aí, coloca, adiciona água e hidrolisa. Restaurando, então, o nosso catalisador, o meio se torna básico e eu mantenho a cetona separada desse complexo, tá? Então, esses aqui são outros meios de fazer acilação, não só com cloretos de ácido, mas também com anidridos. E quando eu trabalho com anidrido, eu tenho a formação da cetona e ácido carboxílico. Se for no mesmo composto, você vai ter um anidrido cíclico, então eu vou ter uma função mista obtida, que é cetoácido. Mas para resolver o problema, nós vamos aplicar aqui uma nova acilação, tá? Nesse produto aqui, que queremos reduzir a cetona. Aí eu uso a reação de Clemmensen, que eu vou te apresentar daqui a pouquinho. E aí eu formo ácido carboxílico, né? Tenho só o ácido carboxílico na extremidade, e aqui eu tenho o ácido 4-fenilbutanoico. Então a cetona foi reduzida. Aqui eu tenho um alquil formado, né? Nesta função aqui agora que só ficou o ácido. Trata com ácido fosfórico, a hidroxila é protonada e a água é um bom grupo de saída, restabelecendo então uma cetona cíclica. Aqui está a reação de Clemmensen para vocês, tá? Mostrando que cetona ou aldeídos são reduzidos com a liga de amálgama e ácido e forma-se os hidrocarbonetos. Outro problema, como eu disse para vocês, além da carbonila, que é muito desativante, eu tenho aqui a exploração do grupo nitro, né? A química do grupo nitro. Ele é muito retirador de elétron por conjugação. E o que é que vai acontecer? Como ele é um grupo atrator de elétron, ele desativa fortemente, como já foi dito em slide anterior, as posições, vejam, as posições orto, vizinho, e para, são o quê? Positivas. E o nosso eletrófilo, que vai entrar nesse grupo, ele precisa de elétrons. E aonde é que vai ter uma estabilidade melhor? Na posição meta. Porque ele é o quê? Desativante por ressonância. Veja aqui os mecanismos. Par de elétron é doado para cá, é transferido para cá. Esse par de elétron é empurrado para o oxigênio, e aí mantém-se as formas de ressonância. Vejam comigo. Posição orto, para e orto. São o quê? Cargas parciais positivas. E o eletrófilo não vai, né, pessoal? Porque ele também precisa de elétrons. Então, elétrons estão em excesso nas posições meta, digamos assim, com carga negativa, né? Excesso. Então, o complexo sigma é formado e, pelo ataque meta, não apresenta estabilidade, como eu disse. Então, a reação ela é o quê? Menos energética, ela é mais lenta e aumenta a energia de ativação. Então, isso é quando você faz uma nitração direta no benzeno. E para reduzir
esse grupo nitrocomposto benzeno, aplica-se reações com hidrogenação, né? Faz uma hidrogenação catalítica com carvão ativado e paládio, igual o Cleide mostra, tá? Ou então com ácido diluído e presença de catalisador, que é o nosso estanho, para produzir anilina, síntese de anilina. Aqui ele mostra que a gente faz uma nitração primeiro, tá? Em meio ácido sulfúrico também, produz o nitrocomposto, que por redução você vai obter a anilina. Vejamos. Mecanismo aqui, pessoal, gostaria que vocês analisassem bem, estudassem esse mecanismo aqui, que mostra a redução do grupo nitro ao grupo amino. Aqui eu tenho uma função orgânica amina, tá? Aminobenzeno, ou então conhecida fenilamina, né? Fenilamina, anilina, tá? Nomes usuais para esse produto. E aqui você tem a redução do nitro para anilina. E diz o quê? Que a redução do grupo nitro para amina abre possibilidade completamente de formar um sal de azônio. E aí eu vou mostrar para vocês também, deixar aqui o mecanismo da redução que esse grupo nitro vai ter em meio ácido. Vejamos. Aqui à mão mesmo foi feito o mecanismo de uma diazotação do grupo nitro em meio ácido, tá? Água protonada, ácido, forma aqui o nosso ácido nitroso, continua protonando, né? Em meio ácido, a água, e no final produz um íon altamente estável, que é o nitrosônio. Esse íon nitrosônio, nós vamos ver em próximas aulas mais detalhado, tá, pessoal? Ele reage com o grupo amina. Lembrando que nitro foi feita uma redução, tá? Para amina, usando lá o mecanismo que eu já te apresentei, de nitro para anilina, né? E aí tem todo esse mecanismo que chega ao sal de azônio, tudo bem? E esse sal de azônio, se ele continuar reagindo, ele vai ter derivados do nitrobenzeno. Pode formar um grupo fenólico, como já foi apresentado em slide. Então, por aqui, eu deixo essa apresentação para vocês. Gostaria que analisasse depois com mais calma esses mecanismos, que são importantes a sequência que está apresentada a química de Friedel-Crafts, tá? Aqui eu encerro a apresentação do capítulo 21, o meu grupo, o William, Ana Paula, Helenice e eu, José Antônio, sobre reações de substituição eletrofílica em aromático. Tá bom? Tchau, gente. Até a próxima.